Olá, boa noite. Cá estamos para mais uma live sobre vidas vegetarianas. Hoje vamos conversar com o Ricardo Laurino, que é, entre muitas outras coisas, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, empresário, escritor, tem vários talentos. Para quem não me conhece, o meu nome é Gabriela Sotomayor, eu sou ilustradora, sou também investigadora na mesma área, sou professora também e sou a cara deste projeto do Amar por Dois. O Amar por Dois é um projeto de cozinha vegetariana, 100% vegetal, que tem um site, que é o amarpor2.pt, onde vocês podem ver as receitas que já foram publicadas. Já tem mais de uma centena de receitas 100% vegetais. A maioria é também sem glúten, são todas elas sem açúcar. Portanto, é um site de cozinha vegetariana saudável, saborosa e muito simples de fazer. O ideal também é que seja acessível e fácil para todos vocês experimentarem. Quem está em transição consegue lá encontrar várias receitas de fácil execução, coisas docinhas, coisas salgadas, tem para todos os gostos. Lá também, no amarpor2.pt, vocês conseguem ver uma rubrica que é o Amar por 2 TV, onde vocês conseguem saltar para todas as lives que têm acontecido aqui na página de Facebook e que posteriormente ficam gravadas no canal do YouTube. Não se esqueçam que ajudam o projeto se vocês subscreverem o canal. É simples para vocês e para este lado o projeto consegue chegar a mais casas e consegue ir crescendo para transformar este mundo num mundo mais verde, um bocadinho, um passo de cada vez. Também podem subscrever o projeto no blog, que é o amarpor2.pt, por lá também ajudam o projeto a crescer. E já sabem, nesta live apareçam para nos dizer olá. Nós ficamos sempre muito mais quentinhos e aconchegados se soubermos que vocês estão desse lado. E se vocês também nos disserem de onde são, melhor ainda, ficamos todos mais pertinho uns dos outros. Não se esqueçam então de partilhar a publicação, se identificarem. E àqueles que estão aqui a ver a gravação da live e não o direto, obrigada também por estarem desse lado. Não se esqueçam de partilhar e de ir passando a ideia destas conversas com os amigos ou com a família que achem que se vão identificar com os conteúdos. Já estamos na 51ª live sobre vidas vegetarianas, aqui na rubrica do Projeto Amar por 2, e hoje contamos, como disse há pouco, com o Ricardo Laurino, que é presidente da Sociedade Brasileira Vegetariana e que vem cá conversar connosco e contar-nos qual foi o seu impulso para a sua transição e os projetos que tem abraçado desde então. Vamos lá ver se ele está do outro lado. Olá! Olá, Gabriela, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Olha, antes de mais, muito obrigada mais uma vez, agora em direto, por aceitares vir conversar comigo na rubrica sobre vidas vegetarianas. Muito obrigada. Imagina, Gabriela, um prazer estar conversando com você e com todos que estão assistindo a esse bate-papo. Olha, eu costumo pedir aos convidados para se identificarem, para contarem um pouco, de forma breve, quem são, para quem não conhecer. Ora vá, força. Então tá, bom, você já me apresentou inicialmente, eu sou Ricardo Laurino, sou presidente da SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Sim. É uma das instituições mais efetivas no mundo, segundo a Animal Charity Evaluators, em relação ao trabalho que a gente realiza, né, do que a gente vai conversar um pouco aqui, sobre a mudança da nossa postura em relação ao que a gente come, aos animais, ao meio ambiente. Também escrevi 2 livros de ficção, são 2 livros de ficção relacionados ao tema veganismo. Eu sou também coordenador da Mostra Internacional de Cinema pelos Animais, eu sou apresentador na Rádio 89 FM do quadro Zona V, que também é o meu podcast, é o nome do meu podcast no YouTube, Zona V, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. 19 horas aqui do Brasil, né? Brasil, Portugal, aí deve ser 23 horas, 23. Isso, mas fica gravado no canal Zona V, está lá. Então, e também, né, sou um ativista da causa por amor, por vontade de tentar fazer a diferença, e acho que a gente vem conseguindo, né? Quando a gente olha lá para trás e vê tudo que está acontecendo, a gente percebe que vários passos já estão sendo dados e a gente vai dar muitos outros. Então, basicamente é isso, Gabriela. Certo. Diz-me uma coisa, a tua transição começou como? Tu tinhas provavelmente uma família que comia de forma tradicional. Sim, né? Eu tenho uma família, eu sou descendente de italianos,
e portugueses. Isso. E eu tinha mais esse lado italiano, expansivo, assim, era muito da minha família, né? E eu tinha 17 anos na época, hoje eu estou com 49, eu estava almoçando, cortando um bife, como eu costumava fazer, que eu adorava, eu era o churrasqueiro da família, assim, era o que queria churrasco toda hora. Aqui no Brasil é muito comum churrascaria, né? Então, vamos para a churrascaria, eu era aquele. E eu estava cortando esse bife e passou uma reportagem na televisão que falava sobre o aumento da produção de carne no interior de São Paulo, que é o estado onde eu morava até então. E eu não consegui continuar cortando o bife, né? Eu vi aqueles animais só pastando, não mostrou nada demais, eram só os bois pastando. E aquilo me balançou muito, eu larguei o garfo e falei, eu não consigo comer mais isso. Meus irmãos falaram, isso é uma bobagem, para com isso, na hora, assim, né? Achando que ia ser algo de 1 dia, 2 dias, e desde então eu não comi mais nenhum tipo de carne. Isso era em 1990. Então, em 2003, já faz um tempinho, né? Aí, em 2003, eu tinha uma relação, eu fui construindo cada vez mais, né? Então, eu já não gostava muito da ideia de zoológico, eu já não gostava de vestir roupa de couro, eu já tinha isso, né? Mas não era algo muito bem construído. E, claro, consumia os lácteos, ovos e assim por diante. Sim. E aí eu li o livro Libertação Animal, isso em 2003. Sim. E aquilo foi um empurrão, né? Eu me identifiquei demais com toda a conceituação, com toda a forma de abordar o tema, a apresentação do que significava, né? Alguns conceitos que eu sentia, mas não sabia expressar. Sim. E aí eu fechei o livro e falei, não, eu tenho que ser vegano, não dá, eu sou vegano, eu só não sabia disso, eu só não tinha a informação necessária. Exato, eu só não tinha a informação necessária para seguir. E aí eu comecei, isso foi em 2003, então já faz um tempinho também. Quase 20. Vai fazer 20 anos. Mas no Brasil, nessa altura, como é que resolveste a questão em relação a como é que havias de comer de forma equilibrada? Porque provavelmente, nessa altura, retirares só a proteína animal, podias correr o risco de desequilibrar o prato? Se calhar não havia informação assim direta? Sim, Gabriela, eu corri esse risco. Inclusive, lá em 1990, eu era atleta, eu jogava futebol, né? Eu cheguei até a ser aspirante, eu parei, né? Mas não me profissionalizei. Mas eu treinava 2 períodos, todos os dias, né? Então era uma rotina de atleta mesmo. Sim. Bem exigente, né? E a gente não tinha informação nenhuma. Eu mal comia salada, verdura, legumes, nada. Eu simplesmente falei, agora eu preciso me virar. E eu acho que isso é algo que todo vegetariano ou vegano acaba sentindo, né? Ou todo, ou boa parte. Que a gente percebe, eu identifiquei que eu comia mal já. Eu já comia mal. Eu percebi isso. Quando eu tirei a carne, eu falei, nossa, eu como mal. Né? Eu só como... Sobra pouco, ou seja, você tem um monte de opções e você come muito pouco. Alguma coisa não está legal. Eu já tinha tido anemia, né? Isso mais novo, tal. Mas eu me alimentava bem nos padrões do que todo mundo acha que é se alimentar bem. Claro. Então aí, se por um lado eu corria esse risco, por outro eu me abri, eu falei, eu tenho que comer outras coisas, eu preciso me alimentar. Então eu me forcei muito a comer mais salada, legumes, verduras, e aí eu não tive nenhum tipo de problema. Na verdade, a única coisa que ocorreu, e que eu já tinha, não é que ocorreu, que continuou, é que assim, eu me sentia super ativo, eu não tive nenhum problema em relação o meu desempenho como atleta, mas eu não resolvi um problema que eu só fui resolver quando eu virei vegano, que era o meu intestino. Eu tinha um intestino muito lento, muito lento. Eu chegava a alguns treinos não continuar o treino, porque eu sentia um desconforto enorme e eu não tinha vontade de ir no banheiro. E aí eu ficava mal e tal.
e descobri, infelizmente, né, em 2003, que os laticínios tinham um grande papel nesse processo, né? Porque a hora que eu tirei os laticínios, eu comecei a me sentir muito melhor, e hoje meu intestino é diário, né? Então é outro, eu nem lembro como era viver daquele jeito. Engraçado. Eu tinha problema mesmo nisso. Certo. A maior parte dos convidados que por cá passa diz isso mesmo em relação ao intestino. E eu fico um bocado, pronto, espantada porque eu nunca tive isso. Mas se eu pensar bem, eu mesmo antes da transição não bebia leite. Eu já não bebo leite desde a adolescência. Então, resolveu-se sem eu saber. Né? Exato. Mas sabe, Gabriela, que tem também um outro lado. Eu conheço pessoas que têm um intestino que trabalha super, entre aspas, bem, e depois descobriram que tem intolerância à lactose, e isso dá um processo intestinal que, ao invés de estar trabalhando bem, é o organismo querendo expelir aquilo que não está legal. Eu conheço pessoas que têm isso. A pessoa fala, não, meu intestino trabalha super bem. E aí vai lá e descobre que não é que trabalha bem. Ele está lutando contra algo e aí diariamente a pessoa vai no banheiro e acha que está tudo certo, né? Exato, é verdade. É verdade. Há coisas que nós demoramos muito a perceber o nosso próprio corpo. Temos que ser muito atentos. Deixa-me só dizer olá à Filó, que apareceu para nos dizer olá, como diz todas as noites quando nós cá estamos nas conversas, e à Marlene também. Mas os outros tímidos que estão desse lado, que eu sei que estão desse lado, não se esqueçam de vir dizer olá também, que nós ficamos mais acarinhados se vocês disserem de onde estão a falar e se disserem que nos estão a ver também. Até para eu conhecer a cidade, de onde são elas? Quais são as cidades? Olha, por acaso nem sei. De onde é que vocês estão, meninas? Tá. Vamos lá ver. Filó e Marlene, recordem, a Marlene por acaso já me disse, mas eu não me recordo de onde é que ela é. Contem-nos aí. Voltando a ti, o engraçado é que como tu... Olha, a Marlene é de Matosinhos. Pois é, tens razão. A Marlene é que é de Matosinhos, a Filó não sei. Matosinhos. Qual é a cidade? Matosinhos? É perto do Porto. Perto do Porto, tá. Pronto. É mais fácil porque... Sim, Porto eu conheço. Porto eu conheço. Exato. Olha, estavas-me há bocado a contar que eras atleta quando eras mais novo e eu achei estranho como é que alguém que é atleta, porque uma das coisas para pôr o intestino a funcionar é o exercício físico. Costuma-se pôr as pessoas a mexer porque a barriga trabalha também com os movimentos do corpo. E tu devias estar mesmo assim, pouco bem para teres... um intestino preguiçoso, digamos assim, fazendo o exercício tão exagerado, não é? Porque uma pessoa que é atleta faz com muito rigor. É extraordinário, de facto, o impacto que isso tem. A maior parte das pessoas não dá conta. Olha, então agora já temos... Desculpa lá não interromper-te, mas a Filó é de Santarém? Santarém eu já ouvi também, já ouvi falar também. E a São é de Famalicão. Famalicão é perto do Porto também. Tá. É mais ou menos norte. Ataca lá a resposta em relação ao que eu estava a dizer. Então, você diz do meu desempenho, a questão do meu intestino. Então, tinha vezes, Gabriela, que acontecia, era raro. Quais eram as minhas sensações? Primeiro, eu tinha fraqueza nas pernas. Quando estava muitos dias, isso fazia com que minhas pernas, eu não tinha muita força na perna. Sabe aquela moleza que a gente tem? Mas, às vezes, não era muito. Eu tinha que parar e sair correndo para o banheiro. Mas não era comum, não. Normalmente, era de travar mesmo. Eu não consegui. Era raro quando eu mexia a ponto de eu ter que ir no banheiro. O que mais acontecia era eu me sentir mal com uma moleza para desempenhar aquele exercício, aquela atividade. Sim. Quando é que, no Brasil, tu começaste a sentir... ou perto de ti, que o conceito de vegetarianismo e de veganismo aparecia? Quando é que isso surgiu? Por aqui ainda há alguma confusão. Por aqui, desculpa dizer-te, mas por aqui ainda há alguma confusão. Eu, quando falo aqui nas nossas conversas, falo sempre em gente que é vegana, quando eles têm aquela vida em que consideram tudo o resto, para além da alimentação também, e que estão preocupados com isso. Que é o conceito é mesmo esse. E depois os vegetarianos são aquelas pessoas que comem, que não comem alimentos de origem animal, mas ainda há muitas pessoas que julgam que a palavra vegetarianismo é para quem come ovos, queijo, leite. Pronto, dá essa confusão. Como é que está a coisa no Brasil em termos de conceitos? Bom, primeiro, essa confusão é idêntica aqui, tem inclusive debate no próprio movimento.
que usa errado, não devia ser assim. Eu tenho a seguinte visão, Gabriela. Entre gastar minha energia para ficar explicando o tema, um termo que, na verdade, a mídia já utiliza vegetariano para o ovo-lacto vegetariano, digamos assim, problema. Né? Acho que vocês usam também ovo-lacto, né? Usamos. Tá. Então, a mídia já fala, porque ele é vegetariano, não é vegano, né? Querendo dizer que na alimentação a pessoa... Então, aí eu penso, né? Eu paro e penso, a gente tem tantas coisas, né, para trabalhar. Eu falo, eu prefiro que a pessoa pare, que a pessoa adote e não saiba direito o termo. Claro, se eu puder explicar, se eu puder, eu vou. Eu utilizo isso também para o meu tempo, para algumas pílulas para falar disso, até para ela entender e se acontecer essa confusão, ela saber o porquê da confusão. Mas eu uso muito mais o meu dia, a minha energia para estimular a pessoa a repensar, né, a postura dela em relação aos animais, o que ela coloca no prato, como ela pode se beneficiar com essa nova visão, os impactos ambientais que isso estão correlacionados, com a saúde. Então, eu prefiro fazer isso. Então, até teve um dia que me perguntaram, acho que foi ontem, um seguidor me perguntou, né, Ricardo, o que você acha disso? Eu falei mais ou menos isso, né, ele falou, mas eu fico incomodado quando falam isso. Eu disse, olha, eu entendo esse incômodo, mas eu fico mais incomodado são das pessoas comerem, das pessoas não terem essa visão. Se elas não souberem o termo, paciência, mas eu prefiro que elas agreguem a ideia. E o termo a gente vai ter tempo de explicar. Então, Sim. É mais ou menos isso que eu penso, né? E isso gera polêmica. Tem gente que não concorda comigo. E eu falo, tudo bem, não tem problema não concordar. Não, gera, mas sabes o que é engraçado? É que estas conversas que eu faço, como tu bem sabes, são para promover o vegetarianismo e o veganismo. E então, para passar a palavra, para que mais pessoas possam fazer refeições, mesmo que não passem totalmente para o lado verde, que reduzam, né? O objetivo é mesmo esse. E é partilhar as coisas boas que as pessoas vão sentindo com as mudanças. E, curiosamente, na live da semana passada, a pessoa que veio cá ter a conversa comigo era nutricionista e era vegana, vegetariana na alimentação e vegana na postura em relação à vida, pronto, digamos assim. E, curiosamente, houve um seguidor qualquer que comentou que não tinha jeito nenhum, que nós nem sabíamos as definições e que nós não éramos nada veganas, porque, olha, mas assim uma coisa, e eu pensei... Não é? Estávamos a trabalhar tão bem e ela era também do nosso lado, porque é que ela achou que o importante da nossa conversa era atacar a terminologia. Isso foi uma coisa muito... Pronto. Entendo. Há muitas pessoas a perder energia. Voltando às coisas boas, como é que tu fazes a tua abordagem? Eu sei que na tua página do Instagram de vez em quando mostras umas receitas que vais fazendo por casa, imagino. Não é? Eu não faço tanto, né? Eu não sou um grande chefe, né? Meu nível de gastronomia, digamos que é básico. Sim. Mas aí que é legal, porque eu às vezes faço alguns pratos, né? E tal, porque eu acho que é legal mostrar isso para as pessoas, né? Que senão fica muito aquela ideia de que a pessoa tem que saber muito para fazer uma coisa gostosa, uma coisa legal. Sim, ela vai poder fazer muito mais coisas, mas se a gente se esforçar um pouquinho, né? Eu uso muito, né? Eu não conheço muito os pratos básicos do dia a dia de Portugal, Gabriela. Aliás, você me conta aí que eu quero saber. Mas, por exemplo, aqui eu adoro, né, quando eu vou fazer alguma coisa, é picar cebola, tomate, aí coloco manjericão, palmito, e aí coloco numa panela, jogo azeite, tempero ali com sal ou com chimichurri, e aí eu uso isso para um monte de coisa. Eu uso para colocar no arroz, eu uso para colocar isso no macarrão, às vezes eu faço sanduíche com aquilo. Para mim é uma base tão gostosa, tão saborosa, e acaba... Então eu faço essas brincadeiras no meu Instagram, que não é o principal do meu trabalho, mas eu acho que é muito legal a gente mostrar isso, até para desmistificar a ideia, né, de que comida vegetariana é difícil e tal, não tem sabor, a gente mostra aquilo,
é bem legal. Eu acho que há muitas pessoas que pensam que, como a nossa comida é muito colorida e tem muitos alimentos, acham que ela é complicada de fazer, e às vezes esse tipo de abordagem, né, simplifica e faz com que todos percebam que a coisa é fácil, é de acesso para todos e não é só para a elite, digamos assim. Exato. Em relação a esse teu refogado, nós cá só não pomos o palmito, mas o resto é tudo igual. Também. Palmito é fácil de achar aí ou não, Gabriela? Nós temos palmito enlatado. Tá, se diz enlatado, é ele em conserva. Em conserva. Tá, sim. Aqui tem bastante. Esse que eu uso não é tão comum, mas tem bastante, que é o in natura, né? Então ele vem... 20 dias para você usar, senão ele estraga. Ele é colhido e aí vem para casa rápido, assim. Ele tem um tempo bem curto. A Filó também falou que adora essa mistura com palmitos, mas eu confesso que eu só conheço em conserva. Não sei se a Filó conhece de outra forma, mas ela vai-me já ajudar a dizer se sim ou não. Porque assim, eu só conheci palmito porque o meu namorado é brasileiro, é de São Paulo, e então ele é que me apresentou o pastel com palmito. Né? É bom. Eu fazia ideia muito o que bom. era. Pronto, e conhecia assim, portanto... O in natura é porque o palmito em conserva, eles já cozinham ele, eu não sei exatamente como é, mas ele já fica molinho, né? Então eles colocam lá na conserva, você pega e já consome. Esse in natura, você cozinha, né? Na verdade, você coloca na água fervente em casa, porque ele vem duro. Okay. Só que aí você tem o sabor dele exato do que é o palmito, e aí você tempera como você preferir, né? É a diferença entre comprar feijão seco, hidratar, demolhar e cozer em casa e comprar em conserva. Não tem nada a ver. É isso aí. Mas olha, a Filó também confirma que só conhece em conserva. Aqui se calhar não temos. Há muitos produtos que são de lá de fora que nós só temos nas latas. Né? Não temos de outra maneira, mas... Aqui é mais comum também. O em conserva aqui é mais comum. O in natura não é tão comum, mas se procurar um pouco, acha. Exato. Olha, tu fazes mais o quê? Estavas a falar há pouco que os teus projetos, então, o mais importante não seria essa tua aula de culinária de vez em quando aos seguidores. Conta-me quais são os teus projetos importantes para a divulgação. Aliás, antes disso, desculpa interromper, antes disso, tu disseste que eras empresário. Empresário em que área? Também nesta? Então, quando eu vim para Curitiba, que eu saí de São Paulo e vim para Curitiba, é uma cidade a 400 quilômetros de São Paulo, que eu acho que é São Paulo e Rio, que vocês conhecem mais, acredito eu. Curitiba é mais para o sul. Eu abri uma empresa de cursos de idiomas com os meus irmãos, né? Mas eu não sou da área, né? Eu fiquei na área de divulgação, na área administrativa, acabei aprendendo muito. Aliás, era a matéria que eu ia pior na escola, era línguas. Era até os meus amigos falavam, como você vai abrir? Eu falei, não, eu não vou dar aula, eu vou administrar, né? Pronto. A gente vai... Eu sou o homem do dinheiro. Exatamente. Aí, depois, eu saí dessa empresa na atuação, eu continuo sócio, mas eu saí da atuação, fui para a área de assessoria, consultoria, na verdade, né? Eu virei um consultor empresarial de algumas áreas, de uma empresa multinacional que me convidou para trabalhar. A gente fazia... Bom, acho que não faz sentido aqui, mas era análise de energia, de telecomunicações e tal. Sim. E depois nesse meio tempo, eu fui me envolvendo com o movimento vegano, né? Então, naturalmente, eu fui saindo dessas áreas, né, de business e tal, e fui entrando para o movimento, e hoje eu sou presidente da SVB. Então, o trabalho que tens aqui, né, e que vais fazendo é todo dedicado à causa, agora? Hoje é 95% dedicado à causa. Se não é com a SVB, é com o meu podcast, com o quadro na rádio, né, divulgando meus livros, curso, eu tenho curso também na web, para pessoas que querem lidar melhor com o movimento, né? Isso aqui é bem legal, viu, Gabriela? Tem muita gente que... O movimento, se a gente pensar bem, o movimento lida muito com os pilares. Então, a gente fala da ética em relação aos animais, a gente fala da questão de saúde, a gente fala do meio ambiente, fala da questão social e outros pilares. Sim. Mas a gente não fala de nós, como pessoas integradas ao movimento,
como lidar com frustrações, né? Tipo, você está numa família que tira sarro, amigos que não concordam, pessoas que começam a ficar isoladas. E aí eu fiz um curso junto com uma psicóloga e uma nutricionista, falando sobre as minhas experiências, né, de como lidar com isso, porque eu acho que essa é uma característica que as pessoas que me seguem talvez mais identificam do meu dia a dia, que é a leveza de falar de um tema denso. Sim. Né? E não é uma leveza boba, digamos assim, leveza, tudo leve. Não, eu falo de coisas importantes, eu falo dos temas polêmicos, mas eu acredito que é possível fazer isso e manter uma sanidade mental, manter o bom humor, ainda em temas que são difíceis, né, que são complicados. E aí eu dou essas dicas de como eu fui desenvolvendo isso, materiais que eu acompanhei, a psicóloga traz a parte conceitual da psicologia e a nutricionista traz uma base argumentativa da nutrição, para quando as pessoas entram nesse aspecto. E é um curso muito legal, as pessoas que fizeram falam, nossa, como me ajudou, porque eu imaginava que eu tinha que, eu tenho que manter, eu tenho que falar sobre veganismo o tempo inteiro, eu tenho que mostrar para as pessoas, senão eu não estou ajudando os animais, e aí eu mostro que às vezes é o inverso. Dependendo de como você se coloca, as pessoas se afastam, e elas se afastando de você, você não se acha a voz dos animais, você vai ser uma voz não ouvida, e isso é terrível, Então eu tenho esse curso também, que é muito legal, é muito bacana para quem... Qual é o endereço onde as pessoas podem ir procurar o curso? É Sem Carne Feliz, o site, semcarnefeliz.com.br. É muito legal, no nome já diz, né? Sem carne e feliz, tudo junto. Espetacular, está bem. Eu depois, quando for fazer colocar no YouTube, eu ponho lá isto direitinho. Olha, é interessante tu dizeres isso em relação a como é que as pessoas se sentem na família, porque eu conheci recentemente uma rapariga que tem... Rapariga para vocês é mau, uma moça. Não, eu entendo bem, rapariga. Que tem aí uns 21, 22 anos, que já é, dentro dela, já é completamente vegana, e não consegue em casa ter uma alimentação assim porque ela teve na infância distúrbios alimentares relacionados com a anorexia e então a família não permite, como não consegue perceber que é bom para a saúde, né, também, não consegue conceber que ela coma diferente porque acham que ela vai tornar a cair naqueles episódios complicados que ela teve em relação à alimentação quando era menina. E então eu cruzei-me com ela e percebi que ela tinha esse sofrimento, mas no contexto em que eu estava não dava para ajudar, porque ela ficava demasiado exposta, então não pude conversar com ela, mas senti muito isso que tu falas, que é, algumas pessoas não conseguem dar o passo porque têm uma pressão familiar muito forte, né, que acaba por as diminuir, né, e elas não sentem aquela confiança ou segurança, até em termos de equilíbrio e de saúde, para poderem avançar, mesmo que a ética lhes diga que é o caminho certo. Sim. Gabriela, eu falo sobre isso, não exatamente sobre esse ponto, esse exemplo que você deu, mas eu falo sobre esse tema específico logo no começo. Sim. É interessante que provavelmente eu não a conheço, mas provavelmente a sensação que ela tem é, não me entendem. Sim. É isso. E aí eu falo no curso que é o seguinte, não espere que te entendam, eles não vão entender, não espere. Não vão entender, mude o jogo. Você vai começar a entendê-los. E aí, Gabriela, tem uma transformação enorme no processo. Por quê? Porque ao você tomar a atitude de, tá bom, eles que não me entendem e eu vou entendê-los, você começa a perceber aonde você começa a introduzir aquilo para que o assunto fique mais leve, para que o assunto se torne aceitável. E aí, naturalmente, ou como consequência, é que vão começar a entender você, e não você forçar que te entendam. Olha, certo. É transformador quando você muda, porque você aí controla os assuntos. Por quê? Porque você não está se colocando como aquele, eu quero ser entendido, não, eu entendo, ele está com dificuldade. Eu vou acolher essa dificuldade dele, vou trabalhar isso. É muito mais gostoso, você se frustra menos, porque você não espera das pessoas
E, ao mesmo tempo, você tem um controle maior dessa comunicação, que depende muito de como a gente lida. Isso significa que resolve o problema? Não. Mas ajuda demais a gente construir uma comunicação, um relacionamento que resolve. Diminui a nossa angústia, né? De quem está diminui, Gabriela, diminui muito. E as pessoas andam. Eu já vi várias pessoas me falando, nossa, Ricardo, como muda? Então, por exemplo, eu não quero comer isso, porque eu não como bicho, eu não como carne, vocês são assassinos e tal. Tem gente que fala isso, eu já ouvi. Tem gente, né? Nenhum pai ou mãe vai falar, é verdade, eu sou assassino, você tem razão. Nenhum. Não vai falar isso. Isso acontece em qualquer situação de debate. Né? Então, o momento que você vai lá e fala, mãe, você viu essa receita? Vamos experimentar. E não fala que é vegana, que não é. Olha que legal, experimenta isso e tal. Você muda a comunicação. Você faz com que a coisa, ao invés de se transformar num embate, se transforma numa descoberta para todos. Sim, é verdade. Isso são as primeiras aulas lá do meu curso e são as que eu mais gosto. Não, e com a experiência que eu tenho, humilde, isso é de facto o que acontece com muita gente, porque nós vemos, há vários veganos que têm uma postura muito agressiva em relação à sua posição, porque consideram que chegaram a um nível, né? Fazem a coisa em termos de hierarquia, consideram-se superiores e depois atacam os que ainda não conseguiram dar o salto. E depois a conversa não acontece, são só agressões. E quem está ainda do lado da alimentação tradicional não consegue perceber que é um caminho e sente de facto atacado e depois não quer sequer saber do que a gente está a comer. Não, acham que nós somos completamente loucos. Total, Gabriela. Vou reforçar a frase que eu já falei aqui. Se a gente acha que a gente é a voz dos animais, não dá para afastar as pessoas, senão nós vamos ser uma voz não ouvida. Lembrem-se disso. É verdade, é verdade. A Marlene está a comentar que já contagiou os colegas de trabalho a comer o prato vegetariano ao almoço. Boa. Qual o nome dela? Marlene. Boa, Marlene. Boa, Marlene. Isso como é que fala aí em Portugal? Marlene? Marlene. Marlene. Mais ou menos. Mas é igual. Ela também entende de certeza o que é que se diz. Olha, eu ontem tive o prazer de ver a tua Zona V pela primeira vez, que é o tal podcast que tu tens gravado no YouTube também, né? E que passa na rádio 89 FM, que na verdade o podcast é um formato e na rádio é outro. Eles têm o mesmo nome, mas são coisas diferentes, né? Na rádio são 4 minutos, mais ou menos, 4 a 5 minutos, e o podcast aí é 1h15, 1h30. Mas então, sim, não tem nada a ver, ok, pronto. Os nomes é que são semelhantes, pronto. O que eu ouvi, então, é o que eu ouvi foi o da 1h15, que estava no YouTube a acontecer. E uma das coisas fantásticas que tinha várias, mas há duas coisas que eu gostava de trazer para cá, que é, e que de vez em quando aqui, quando os convidados conversam comigo, também falam, que é, vocês falam em comida orgânica, nós falamos em comida biológica. É a mesma coisa, mas são termos que, pronto. Então, muitas pessoas no movimento também referem que para se ser vegano tem que se comer biológico. Não tem nada, né? Mas há muitas pessoas também que referem assim. E o interessante que eu achei ontem trazer para cá foi que a chefe cá, Botelho, disse que a comida orgânica, né, a biológica, é a comida do passado, aquela que sabia forte e intenso, né? E eu achei engraçado porque o Rafael, que também lá estava, o Rafael Almeida, também disse que é aquela maçã que nós trincávamos e que pingava. Quando ele disse aquilo, eu lembrei-me que quando eu era menina e comia maçãs, pingava, agora não pinga. É incrível isso, né? É bem fabuloso. Isso, Gabriela. É mesmo fabuloso. É bem isso. E o sabor é muito mais marcante, né? Quando você pega uma orgânica, né? Sim. Mas esse é um debate que ocorre mesmo, né? É um debate... Não, e não leva a lado nenhum. Neste caso da divulgação... Assim, exato. Muda em termos de saúde e impacto no corpo da pessoa, obviamente, comer coisas biológicas, mas não muda em termos de maus tratos aos animais. É outra conversa paralela que não ia... Sim.
Ainda que tenha um impacto nos animais, né? Quando você pensa nos animais que estão que estão interligados, certo. né? Você tem isso, mas assim, eu acho que o que a gente pode pensar em relação ao movimento é que existem patamares ou passos que a gente pode dar que fazem sentido, mas que não devem ser levados ao ponto de, se não for isso, não é vegano, isso aí atrapalha. Então, é o que a gente sempre diz. Não, vamos lá, quanto mais orgânico ou biológico você puder, procure, é isso mesmo, a gente tem que buscar. Mas nós estamos inseridos em um mundo em que não é simples você conseguir esses produtos e tal, e muito mais, se você quer trazer outras pessoas, você criar um pacote específico de falar, ó, é assim, 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 mas assim, 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 se não for isso, nada feito. A pessoa fala, aí volta a ser o que eu não disse aqui, mas o que eu sempre comento, que é um movimento vegano para atender a sua expectativa, e não um movimento vegano para se alastrar pela sociedade. Exato. E o que nós queremos que se alastre pela sociedade é o mais simples e o eficaz. Né? E o que avança, né? O que avança. A gente pode fazer as pessoas irem se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, estimular, né? Buscar com que as produções cada vez mais se transformem em produções orgânicas, mais saudáveis e assim por diante. Eu acho que dá para se trabalhar em paralelo e a gente fazer com que o movimento use os dois pontos de forma positiva e não um brigando com o outro. Sim. Hoje, em particular, eu estive com um amigo de um amigo que chegou a Portugal do Brasil esta segunda-feira e que vem morar para cá. E ele, como percebeu que eu era vegana, estava a dizer assim, e tal, não, eu também já estava a pensar nesse assunto quando estava a vir para cá. Quando tinha feito o pensamento de vir para Portugal, que já estava a pensar em transitar e não sei o que, com uma alimentação vegetariana. Mas depois disse assim, mas é muito difícil, é muito caro. Não há, no Brasil não há, disse ele. E eu só disse assim, arroz com feijão e couves, tu tens. E ele ficou Aí assim, tem arroz e feijão na boa também? Claro, aqui tem arroz e feijão, também temos. Mas eu digo, eu sei que tem, mas é do dia a dia também, se a pessoa quiser? Pode ser. Nós não temos, nós temos, nos pratos portugueses, nós temos arroz de feijão, chamamos arroz de feijão, e depois comemos filetes de pescada ou panados, percebes? É sempre com outra coisa qualquer, um acompanhamento. E comemos arroz de ervilhas com outra coisa qualquer, com a carne, não é? Ou com o peixe, mas não temos sozinho. Mas eu sei, e é o que eu tento passar a toda a gente, é que se a gente deitar fora a carne desses pratos, está completo, só tem que enfiar a couve, porque a gente precisa de verdes, de resto é aquela coisa normal. Põe o verde. Exato. Mas esse amigo brasileiro, o engraçado foi que ele olhou logo para o chão, porque já não queria mais conversa, né? Porque na cabeça dele ele achava que para ser vegetariano tinha que desembalar coisas, né? E eu estava a dizer, não, o princípio é descascar mais e desembalar menos, né? Pronto. Sim. Mas ele achava que podia ser... Sim, Gabriela, essa também é uma questão que eu acho que a gente falou ontem sobre isso, né? Mas não falamos diretamente. A gente só rodeou esse tema de ser mais caro ou não, né? Mas eu sempre comento. Que dizem que é mais caro. Há pessoas que dizem que a alimentação é mais cara. cara. Também, aqui tem esse ar de que é mais caro. E, infelizmente, tem vegano que compra essa ideia e que fala, vocês estão fazendo um veganismo elitizado, mais caro. E a gente sempre comenta, não, a informação que é elitizada, né? Quando você não tem informação, quando você não consegue fazer com que as pessoas tenham informação, elas não têm capacidade de escolha, elas não têm como escolher, elas vão por aquilo que elas aprenderam. Então, o que acontece? Hoje, você tem vários lançamentos, como aí em Portugal, eu sei, acompanho também, vários lançamentos de produtos similares a carnes, a lácteos, assim por diante, Sim. Que não são a essência, eles são mais uma opção. Então, o que faz? Você pode ou gastar mais, se você quiser, ou gastar menos. É mais uma opção que você tem. Agora, quando esses produtos aparecem, eles não estão excluindo os outros. Eles só estão agregando mais opções. Então, antes a gente não tinha esses hambúrgueres plant-based, a gente não tinha esse monte de leite vegetal, tinha que fazer em casa e tal.
Hoje tem, mas você pode ou não consumir, não muda nada. E aí você que vai escolher, você que vai fazer o custo do teu alimento. Inclusive, Gabriela, a SVB, que é a entidade que eu presido, a gente está para lançar um material bem interessante, que é um material com um cardápio para, não lembro quantos dias, mas que mostra possibilidades mais caras, possibilidades mais baratas, dia a dia, com várias mudanças do cardápio, e aí tem lá os valores, e mostra como você pode fazer uma semana inteira com menos de R$100. Certo. Que seria em euros aí, hoje o euro está em torno de 5,50 aqui, mais ou menos, então a gente teria em torno de 20 euros, 15, 18 euros, uma semana inteira com café da manhã, almoço e jantar. É qualquer coisa de espetacular. O que acontece aqui em Portugal é que se as pessoas cresceram a comer iogurtes, por exemplo, né? O lanchinho é com iogurte, o menino leva para a escola iogurte e por aí fora, e se quiserem fazer aqui uma mudança para uma alimentação com iogurte, morrem, não há dinheiro, porque os iogurtes vegetais aqui são caríssimos, né? É um absurdo, é mesmo um absurdo. E eram maus, agora já são saborosos, mas são muito caros. A bebida vegetal também está cara, mas já há opções de marca branca dos supermercados, que já estão em conta e até são nutricionalmente engraçadas. Estão aditivadas, com vitaminas B12, D, por aí fora, e cálcio, e já estão num preço engraçado. Mas o mais caro, de facto, é como tu dizes, são aqueles alimentos que as pessoas pensam que são precisos para substituir a carne, que são os hambúrgueres, os croquetes, os rissóis e por aí fora, que andam agora a sair, que eu acho muito bem, porque quem não consegue passar sobre isso, sem isso, aliás, consegue consumir, ok? Mas o ideal de uma alimentação que nós dizemos barata, na vegetariana, seria sopa e arroz com feijão. E estamos... Sim. E fruta. Fruta, pronto. Sementes. Fruta, legumes, verduras, é isso mesmo. E é isso mesmo. Mais simples. Não era... E esses similares, né? Essas carnes vegetais, a pessoa pode comer num dia, vou sair, vou dar um exemplo, eu vou encontrar um amigo meu que me convidou, faz muito tempo que eu não vou na casa dele, e eu sempre falei para ele, você me chama, mas o dia que você me chamar é vegano, hein? Aí ele comprou vários desses agora, já me mandou foto, pode vir, que dessa vez vai ser vegano e tal. Então, é uma forma da gente ter opções, claro. Não é de reduzir as opções, porque tem gente que está assumindo que, olha lá, agora ser vegano é caro. Não, agora ser vegano tem mais opções. E aí, exato. Conforme a tua escolha, você vai fazer o teu dia a dia ser mais caro ou mais barato. É você que escolhe. Mas eu sempre dou um exemplo. Eu não sei aí, mas aqui, se eu vou num restaurante tradicional, entro no restaurante e falo, olha, vou no gerente e peço, eu não como carne, eu não como laticínios e ovos, eu vou comer as saladas, vou comer o arroz e o feijão. Você me dá desconto? Eles dão. Porque é mais barato. Eu ouvi-te dizer isso, já não sei em que programa, porque eu já vi várias coisas tuas e tu disseste isso e eu achei engraçado. Mas nós cá temos essa possibilidade em restaurantes que têm o prato no mesmo preço, não é? Mas nós temos outros restaurantes em que todas as partes estão pressadas, quer dizer, está tudo tabulado. Tem o prato de arroz custa X, o prato de carne custa Y e por aí fora. E aí nós só temos que somar os alimentos do acompanhamento e não pagamos o resto, obviamente. Fica mais barato. Eu faço assim muitas vezes, quando vou comer com outras pessoas num restaurante completamente tradicional e não há nadinha para mim, eu costumo comer, sei lá, legumes estofados, batatas assadas e pronto. Sim, é bem isso, Gabriel. A gente se vira. E se não comeu muito bem, a gente chega em casa e come melhor, dá uma ajeitada no prato. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa engraçada, que a Marlene, que já cá esteve a conversar comigo também, tem um movimento de plogging, que é aquele jogging, digamos assim, em que eles apanham lixo. Estás familiarizado com o termo? Plogging? O que eles fazem? Ela apanha lixo enquanto caminha. Mas ela recolhe lixo que ela vê na rua para evitar acúmulo. Sim. Aqui não tem. Aqui tem, às vezes, as pessoas se juntam. Não é algo que a pessoa... Acho que tem gente que recolhe e tal, mas não é algo
consciente, tipo, de ficar procurando, né? Eu, às vezes, pego uma outra coisa, mas eu não tenho esse olhar o tempo inteiro. O que acontece são ações, pessoas que se juntam e falam, agora a gente vai nas praias, vai em tal lugar e vai fazer uma limpeza. Pronto, mas nós temos aqui uma coisa engraçada no país e que a Marlene encabeça aqui na zona de onde ela mora, que é Matosinhos, na zona do Porto, e há uns grupos que se vão dispersando e numa data aí fazem as coisas mais memoráveis, digamos assim, mas têm uma postura, estas pessoas deste grupo têm uma postura de ir tratando dessas limpezas pelas caminhadas que vão fazendo diariamente. E ela estava a dizer, eu acho que foi em resposta à minha frase, quando falei em desembalar menos e descascar mais, ela comentou que agradecia, né, que os bloggers agradecem um veganismo que apela à diminuição do consumo, porque assim há menos lixo para apanhar. Exatamente. Ajuda nisso também, né? Como o veganismo agrega várias coisas, né? Exato. Depois a outra coisa gira é... A Marlene também comentou que leva bolos veganos para os colegas de trabalho comerem e que esses são feitos com amor e sem sofrimento animal. E depois a Rita, que também já cá esteve, disse que o bolo não é feito com ovos. E as pessoas muitas vezes comentam, mas os ovos porquê é que não podem ser? Não é? Porque como está fora da galinha... Pronto. Há sempre essa coisa. Qual é a tua postura? Ou o que é que tu costumas... A postura eu sei, mas o que é que tu costumas dizer às pessoas que acham que pronto, que o ovo está cá fora e que então pode ser tirado? Então, essa abordagem tem vários pontos, né? Primeiro, a mais simples. Simples. Sim. Que eu sempre comento que se alguém falasse numa situação hipotética, maluca, absurda, né? Aquela só para explicar para a pessoa, porque eu não vou fazer isso. Mas só, você tem que comer ou um bife ou um ovo. Não tem jeito. Você não tem como. Senão o mundo vai acabar, sei lá, é hipotético mesmo. Sim. Eu preferiria comer o bife do que o ovo numa situação dessa, né? Aí a pessoa, como assim? Então eu crio essa história para a pessoa se espantar, né? E eu sempre trago para a minha experiência. Eu nunca falo, você deveria, porque você não pensa... Falo da minha experiência. Falo, porque eu não sabia, né? Mas as galinhas, aqui no Brasil ainda é muito assim, na Europa eu sei que está diminuindo isso, mas as galinhas têm a pior vida possível, né? Elas vivem em gradios, né? Que seriam celas, onde elas sequer podem abrir as asas, elas mal dormem, elas ficam 18 horas com as luzes acesas para elas poderem produzir mais ovos, elas têm o bico cortado para elas não se matarem, porque elas estão ali em grupos, elas não saem dali em nenhum momento, e o único momento que elas vão sair dali é quando elas vão para o abate, ou seja, elas são abatidas também. Então, o ovo não aparece do nada, o ovo acaba tendo todo esse trajeto de crueldade contra um animal que é um animal super dócil, inteligente, que luta por sua vida, sensível e tudo mais. Mas eu compro... Oi? E brinca, as galinhas brincam. Brinca, gosta de carinho, tem vários vídeos que a gente vê e tal. Aí a pessoa geralmente fala, mas eu pego da galinha solta, do meu tio, né? Todo mundo, é impressionante que nesse momento... Toda a gente tem galinheiro. Todo mundo. É incrível. Aí eu, tá bom. Olha, mas você só consegue comprar do seu tio e tudo mais. Esse é o segundo ponto, né? Sim. Porque todos os outros compram dessas outras galinhas. Porque se acabar esse tipo de produção, vai todo mundo comprar do seu tio, e o seu tio vai perceber que ele pode ganhar dinheiro, ele vai se encher de galinha e vai fazer a mesma coisa. Ou seja, um alimenta o outro. Você só tem esse teu tio aí vendendo só um pouquinho e tal, porque os outros estão consumindo dessa grande indústria, tá? Mas vamos supor que mesmo assim, exista lá o tio e você vai comprar só... Ou então não, você vai ter em casa a tua galinha e vai pegar os ovos. Por que que eu acredito, a minha visão, que você não deve consumir? Porque você continua mantendo uma ideia de que nós podemos utilizar os animais para atender expectativas nossas. E isso é a essência de
toda a crueldade, toda a exploração e sofrimento que a gente impõe aos animais. Então você mantém essa ideia, ainda que o impacto é menor, ainda que a gente chama, né, como redução de danos em relação aos animais, ainda que você pode, inclusive, eu acredito, criar um vínculo, amar aquele animal, eu não duvido disso, mas você ainda está mantendo uma ideia de que animais podem ser utilizados pelos humanos para atenderem às suas expectativas. E essa é a essência da exploração e do status de superioridade que o ser humano mantém e que gera toda essa crueldade, matança, exploração contra bilhões de animais. Então é isso que eu falo, é isso que eu comento para todos. Certo. Deixa-me acrescentar então a essa tua lista que as galinhas, se viverem livres e tiverem os seus ovos, alguns ovos elas usam para irem buscar o seu próprio cálcio, que elas precisam de ingerir cálcio, né? E outros elas usam para chocar e para ter mais pintos. Pronto. Porque as rações, né, aquela coisa, as rações que as pessoas que têm galinhas compram para as galinhas já estão aditivadas com cálcio, coitadinhas, que é para elas poderem ter cálcio. Mas elas podiam ir buscá-lo de forma natural aos seus próprios ovos, porque é para isso que isso é uma coisa circular e eles conseguem sobreviver perfeitamente com os seus próprios ovos e ali sem, pronto, pormenores. Mas sim, exato. É isso tudo. Mas enfim, e depois a Rita aqui acrescentou já para não falar nos pintinhos triturados, porque muitas pessoas não sabem. Sim, aí da indústria, né? E pensando na indústria, né? Sim. Que, não, absurdo, é um absurdo que acontece com os machos, né? Que não tem serventia. Olha, é até estranho falar isso, olha que termo, não tem uso, não servem para nada. Tritura. Com um dia de vida eles separam, né? Então, as galinhas que são fêmeas, não, claro, né? A galinha, né? Ou seja, o pintinho fêmea e o pintinho macho são separados e o macho acaba indo para esse triturador, ou aqui no Brasil eles são, eu já vi vários locais que eles colocam naqueles grandes sacos de lixo, sabe, aqueles tambores gigantes, e colocam todos ali, tampa para morrerem, tipo, é incrível, é absurdo. Eu confesso que quando fiz a minha transição, fiz por questões de saúde, não tinha problemas, mas num pensamento de prevenção de futuras doenças em termos genéticos, desviar, digamos assim, o foco do meu corpo, mas depois quando fui tropeçando, digamos assim, com a informação relacionada com a ética animal e que eu desconhecia, um dos meus grandes choques foi perceber isso em relação à separação dos machos e das fêmeas. Não fazia ideia, era um assunto que nunca se passava, e eu tive tias com galinhas em casa, né, quando era menina, e então não era um assunto, porque elas só tinham galinhas, mas eu nunca me ocorreu porque é que só havia um galo, não percebia. Né? A gente não percebe estas coisas, não fazemos contas na altura, e depois quando me cruzei com essa informação fiquei super chocada, porque não fazia ideia que isso era uma coisa que acontecesse. Sim, e é algo que ninguém concorda. Exato. Eu falo isso, né? Eu dei uma entrevista na CNN e eu falei isso para repórter. Não sei se assistiu, ficou bem legal essa entrevista, Gabriela. Assisti. E aí eu falei exatamente isso para ela. Eu falei, quando você começa a falar sobre essas questões, as pessoas percebem que elas concordam, de que os animais não merecem isso, o pintinho não merece isso, a galinha não merece isso, né? Mas não conseguem aplicar no dia a dia, pela herança cultural, Mas tu depois não sentes que essas mesmas pessoas dizem, não me digas isso que eu não quero saber. Também, não quero saber. Não é? Exato. Muitos acontecem isso também, de não quererem saber o que não existe, né? Porque elas já sabem. Como é que você fala, eu não quero saber, é porque você sabe que é algo ruim, então você já sabe. Certo. Só que não tem como. Você só não quer os detalhes, mas você já sabe. São as ligações, mas eles vão lá chegar. Eu acho que quem já está com esse tipo de atitude vai lá chegar um dia. Eu também demorei. Tu saíste, tu fizeste o teu caminho muito mais cedo do que eu. Mas eu reparo que quando eu olho para trás, eu tinha momentos da minha vida anterior, digamos assim, que agora percebo porque é que me incomodavam, né? Porque é que eu tinha certos pensamentos que me perturbavam, porque é que eu não gostava que a minha tia matasse as galinhas, porque é que eu não gostava de, sei lá, sangue no arroz de cabidela, essas coisas todas. Havia pormenores que me faziam imensa confusão, porque me faziam ver
mais rapidamente as ligações entre eles serem uns seres que mereciam estar sem ser tocados, né? E nós depois consumirmos. Havia mais ligação direta. Sim. E é um trabalho, né, entre aspas, mas é um processo que os pais replicam isso na gente, porque os pais deles fizeram isso. Então, a gente vai se desvinculando mesmo, né? Agora, é claro, se você comparar a um passado, né? Porque tem muita gente que fala assim, mas sempre foi assim. Pois é, mas são coisas que a gente, ao longo do tempo, vai desenvolvendo o senso crítico, é a característica do humano. Outras coisas também a gente fazia e não se questionava há 200, há 500, há 1000 anos. Então, utilizar o Estado, né, o recorte do passado para você explicar o teu presente é injusto até com você mesmo. É você não querer avançar dentro de um patamar de sociedade que a gente vê que é natural de se avançar, né? Certo. Aliás, basta nós pensarmos no desejo que nós temos em termos de independência na nossa adolescência em relação aos pais, o querermos sair, fazer e acontecer cedo porque nós somos capazes, e isso antigamente não era assim, estávamos muito mais fechados e com, né, e com mais restrições nesse passado, mas nós dessa parte da alteração gostamos. Então, há que ver que é mesmo necessário que a gente mude os nossos comportamentos e os nossos pensamentos, porque houve coisas que foram provadas de que eram mais benéficas, por isso é que a gente anda para a frente e não anda para trás. Perfeito, é isso mesmo, Gabriela. Tal e qual. Agora, olha, nós tínhamos muito mais para conversar, porque tu és um convidado riquíssimo em termos de conteúdo e, portanto, a gente ia estar aqui até amanhã, mas diz-me, só para rematar, o que é que tu gostarias de passar, assim, de mensagem a quem nos ouve? Assim. Primeiro eu queria agradecer, né, Gabriela, mas o que eu vou passar para o pessoal, eu acho que é a mensagem que eu sempre comento, ou pelo menos tento comentar e passar para as pessoas, né? De que elas acreditem nessa mudança, é muito possível. Se a gente olhar bem o que a gente está conversando durante todo esse tempo, Gabriela, são coisas que a grande maioria das pessoas concorda. A grande maioria das pessoas, no momento que visitarem o seu interior, né, visitarem o que eu chamo de visitar o seu coração e a sua consciência, elas vão perceber que faz todo sentido, né? Elas também esperam, elas também acreditam que os animais merecem nosso amplo respeito. Ninguém acorda, eu quero que os animais morram, sejam mortos, que a gente seja cruel, que a gente explore. Ninguém acorda pensando isso. Ninguém acorda, vamos destruir o meio ambiente, é isso mesmo. Não, eu quero acabar com a minha saúde, eu não estou nem aí. Mesmo quem fala isso, só fala isso porque ainda não teve o efeito. Né? Quem fala assim, eu não ligo para a minha saúde, eu não estou nem aí, é porque está bem. Porque o organismo ainda está segurando a barra. Certo. A hora que tem um problema, corre atrás de solução, né? Aí não vai falar, não estou nem aí. Aí vai. Então, isso faz parte, essa ideia de respeitar os animais de forma ampla, ela faz parte daquilo que todas as pessoas, ou a grande maioria, a maioria esmagadora das pessoas tem em si. O que a gente precisa é só estimular, é só inspirar, é mostrar que é algo possível, que elas têm as suas próprias dificuldades, que o caminho, sim, é delas, mas que a gente pode dar as mãos e fazer com que esse processo seja cada vez mais acolhedor e que a gente construa esse novo mundo, porque a gente pode, eu acredito muito, é só a gente querer, é só a gente acolher as pessoas, estimular e inspirar cada uma delas. A gente já está mudando, a gente avançou tanto, então eu acredito demais. E a última coisa, eu sei que vocês estão em Portugal, é difícil vocês, de repente, terem acesso, mas eu queria falar que se um dia, se vocês puderem ler os meus livros, esse aqui é o meu primeiro filho, O Último Teste, fala sobre testes em animais, é uma ficção investigativa, não é documental, e A Última Morte, que é a continuação do Último Teste, que fala sobre aí toda a questão da exploração animal. É isso, Gabriela. Tu tens isso à venda onde? Na Amazon? Dá para comprar por lá? Na Amazon tem A Última Morte. A Última Morte tem, pelo menos tinha até pouco tempo. Mas se não tiver, vocês me escrevem que eu falo com a editora e eles colocam lá. Agora, o Último Teste
foi o primeiro, foi um trabalho que eu fiz muito sozinho. Então, é uma editora bem pequena, que nem existe mais, e a distribuição não existia. Eu fiz porque eu queria fazer. Veio aquilo e eu fiz. Mas então, se eu quisesse esse livro, como é que nós fazíamos? Tínhamos que conversar os dois diretamente? Não entendi, cortou, Gabriela. Se eu quisesse esse livro, o primeiro que tu fizeste, tínhamos que conversar os dois diretamente ou havia onde comprar? Teria que ser, tem locais aqui no Brasil, em lojas online, mais ligadas ao movimento vegano, tem. Mas a Última Morte você acha com mais facilidade em outras lojas. Mas aí a gente combinaria de eu arrumar um jeito de mandar para você. Porque eu tenho aqui também. A Marlene também está a perguntar onde é que se compram os livros. Portanto, nós vamos descobrir, Marlene. Vamos arrumar um jeito de levar para Portugal. Está bem. Olha, quero-te agradecer muito a disponibilidade, muito mesmo. Não preciso de desejar sucesso para os teus projetos, porque eles estão a encaminhar-se, mas mesmo assim, muito sucesso, certo? Obrigado, Gabriela. Que a gente consiga influenciar mais pessoas a fazer mudanças, pelo menos, que não seja, mesmo que não seja uma transição completa, que seja mudanças durante a semana, que já é benéfico para o impacto a nível de todas as coisas e mais algumas. E muito obrigada por teres cá vindo, por teres tido tempo para vir conversar. Eu que agradeço, Gabriela. Foi um prazer. Obrigado pela forma como você me acolheu, a todos que estão assistindo. E vamos juntos, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. A gente pode mudar e eu sei que a gente vai mudar. Gabriela, obrigado mais uma vez. Está escurecendo aqui, né? Eu estou olhando agora que eu vi. Eu estou ficando escuro na imagem aqui. Mas ainda estou aparecendo. Tu começaste isto com sol, que não tem jeito nenhum, aqui já é de noite. Exatamente. Eu achei que ele ia segurar mais, mas a gente já está no outono, ele já começa a escurecer um pouco antes. Mas obrigado mais uma vez e parabéns pelo teu trabalho, Gabriela. De nada, de nada. Olha, não fujas que a gente a seguir ainda conversa 5 minutinhos, está bem? Vou-te tirar bom então. Mas não vamos ainda, portanto, até já. Eu aguardo. Tchau, tchau. Tchau. Meus queridos, muito obrigada por estarem desse lado mais uma vez a ouvir-nos. A conversa com o Ricardo foi muito rica. Ele tem uma página no Instagram, como vocês viram, que é Ricardo Laurino. Vocês ir lá, pesquisem, vejam as coisas todas, os projetos que ele vai mostrando por lá e por onde é que ele anda a mexer-se no YouTube e assim, porque tem de facto muita informação relevante que ajuda quem está em transição e quem cá está já sem ser a transitar, acaba por ter muita informação importante para vocês poderem suas conversas com outros amigos sobre a temática, acaba por ser muito informativo. Vejam o trabalho que ele tem feito, comprem os livros dele, eu depois vou ver se consigo arranjar a forma de vos mostrar mais diretamente por onde é que vocês conseguem comprá-los. Mais uma vez, muito obrigada por estarem desse lado. Há aqueles que vão ver esta gravação no YouTube posteriormente, muito obrigada também por estarem aí. Não se esqueçam então de subscrever o canal, que vão ajudar o projeto a crescer e a passar para outras pessoas. Vão também ao site, ao amarpor2.pt e subscrevam o blog, assim vocês vão receber sempre em primeira mão as receitas que vão aparecendo por lá, as informações que eu vou dando e todos os miminhos que de vez em quando eu vos dou. Para a semana voltamos com mais uma conversa sobre vidas vegetarianas aqui na quarta-feira às 9 da noite. Até lá, tenham uma boa semana. Beijinhos.